Bom, olá, bem-vindo ao canal Opimini. Aqui eu vou fazer uma análise de animes e mangás. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo, vai ser a análise do capítulo 330 de Blue Lock. Então já vamos pro vídeo. Começando aqui, ó, o que eu queria falar primeiramente é que começa pela escalação do time da França e do time do Blue Lock, que é o Japão, né? Aqui a gente já vê que o Charles, ele tende na escalação aqui a estar mais avançado e o Hugo a fazer um MC. Eu creio que o Hugo vai jogar parecido com o Valverde do Real Madrid, fazendo uma comparação aqui. Ele vai fazer o box to box, ele tanto vai atacar quanto vai defender. E o Loki, ele vai ser o pilar do time aqui. O resto parece que não tem nada demais, posso estar enganado, mas pelo que aparece aqui, ninguém vai ter característica. O foco vai ser nesses três, no Hugo, no Charles e no Loki. E o Japão manteve a escalação. Eu vi muita gente criticando que o Blue Lock manteve a escalação, mas eu acho que faz sentido, porque eles meteram 4-0 na Nigéria. Então, por exemplo, se tirasse alguém poderia falar, pô, mas a gente ganhou de 4-0 e vai ser substituído aqui. Eu entendo que a França é um time mais forte, mas a escalação funcionou contra a Nigéria e aí poderia funcionar contra a França também, né? E outra coisa, o Ego, ele é um cara inteligente. Então ele pode ter pensado assim, pô, eu vou escalar o mesmo time, porque se a gente começar perdendo, eles podem colocar a culpa na escalação que eu mudei. Sendo que não é bem assim, né? Porque o time da França é muito mais forte que a Nigéria. Então, para não gerar dúvida nenhuma, eu achei coeso o, o Ego manter a escalação. Aí começa o episódio, o capítulo, os narradores falando que a França é um grande candidato ao título, que é a geração de ouro, que eles têm time para mais de 10 anos, que eles é o atual campeão. E logo em seguida mostra o Japão, né? A torcida do Japão, que já coloca o Inzaghi acima do Rin, pelo que a gente vê aqui, porque tem foto, um banner do Rin lá, uma faixa do Rin, um mosaico, e não tem do Rin, né? Pelo menos não foi mostrado. Então, pelo jeito, o Inzaghi, na verdade, já passou o Rin e tá no patamar ali acima do Rin já. Porque eles terminam a Liga Neo-Egoísta, se vocês bem lembram, como empatados, né? Como o mesmo valor. Mas pelo jeito o Inzaghi já tá valendo mais. Por exemplo, se eu tivesse um esquema de proposta ainda, acho que provavelmente o Inzaghi estaria valendo mais. Aí apresenta o Loki aqui. O Loki cumprimenta o Isaac chama o Loki de gênio. É engraçado que o Isaac no final ali do arco da Liga Não Egoísta chama ele de só rapidinho, né? Como se ele fosse um cara que só nasceu com a velocidade. E agora chama de gênio, né? Agora que vai enfrentar, que vai ver que o bicho vai pegar, chamou o Loki de gênio, né? Mas beleza, o Isaac tá meio que puxando o saco ali do Loki, será? Falando em puxar saco, o Charles pergunta pro Bátira por que o Shido não tá de titular. O Bátira fala que ele vai começar no banco. Aí o Charles fala que vai ganhar sem problema. E é engraçado isso, porque a galera gosta do Shido, até um pouco mais que o Rin. Por exemplo, o Loki, se eu não me engano, começa escalando o Shido de titular nos primeiros tempos e o Rin só entra no segundo. O Sai, quando tem a oportunidade de escolher um do Loki pro Japão, ele escolhe o Shido também. Beleza, que o Shido já estava fora. E o Charles parece preferir muito mais o Shido do que o Rin também. Eu acho que ali dentro da área, o Shido, ele é muito melhor que o Rin. O que o Rin vence é nas outras valências, né? Drible, visão, passe. Aí o Rin dá um banho no Shido, né? O Rin é muito mais completo que o Shido, entendeu? Mas para fazer gol, eu acho que o Shido se destaca muito mais que o Rin. E por isso, para meio campista, eu entendo eles preferir mais o Shido do que o Rin, entendeu? Mas beleza. Aí foi seguindo o capítulo aqui. E o Rin fala com o Chaz, né? Que vai esmagar ele. Aí vai começar a partida, o Loki dá um pulinho ali. E o narrador começa a falar que vai começar a partida. Começa a partida, eles já tocam pro Hugo, né? E aqui a gente já vê um pouco do Hugo, do que ele pode fazer. Porque ele dribla o Izag e o Rin. E parece que é só com drible de corpo e com a mão protegendo, né?
A França aqui nesse ataque, como você pode ver nessa imagem aqui, ela corre toda pro ataque, avança o Zala, avança o Locke, avança o Charles Chevalier, apesar do Charles Chevalier não estar na imagem. E aí o que acontece? Os zagueiros, eles percebem que os outros jogadores é só uma distração e que o foco aqui é um passe pro Locke, entendeu? E aí o que acontece? Eles cometem um erro quando eles acham que eles previu isso, que o passe seria pro Locke. E realmente o passe foi pro Locke, só que o Locke não tinha intenção de finalizar ou driblar. O Locke só dá uma deixadinha pro Charles e o Charles vai e faz o gol, entendeu? Então aqui, ó, eu vi muita gente falar que foi falha da defesa, que não pode ir três zagueiros num jogador só. Só que eles jamais imaginariam que o Locke seria usado de isca. Eles imaginou que fosse o contrário, que o jogador que estivesse correndo que fosse a isca e o Locke fosse o foco principal. E aí quando o Locke faz isso, surpreende todo mundo. E outra coisa, eles não esperavam também que o Charles fosse um finalizador tão bom, né? Porque até eu aqui me surpreendi com o Charles, que eu não me lembro do Charles fazer gol na Liga Leão Egoísta. Posso estar enganado. Então, acho que nem eles esperavam que o Charles poderia fazer um gol desses, né? Foi um golaço. Parece ter sido de fora da área e tudo. O Gamaru não teve chance. Então, tipo assim, agora fazendo uma análise aqui no final da partida, do que eu acho que vai acontecer, é que eu acho que o Japão não vai ter chance nesse jogo. Eu acho que a França vai amassar nesse jogo, vai ficar uns 3-1, 4-1. E esse jogo aqui vai servir para mostrar o porquê que o Sai e talvez até o Nag tem que estar nesse time do Japão. Porque eu acho que no futuro o Japão só vai conseguir ganhar numa revanche da França por causa do Sai e do Nag, talvez, entendeu? Porque o Sai, eu acho que ele vai ser o único capaz de parar o Hugo. Eu não acho que o Izag vai ser capaz de parar o Hugo. Pelo menos não nesse jogo. E eu acho que no outro jogo, o Izag vai ter que estar mais preocupado em marcar o Locke do que em parar o Locke, do que em parar o Hugo, entendeu? Posso até estar enganado, mas eu acho que o embate ali vai ser Hugo e Sai, Izag e Locke. Até porque no Burlock o atacante faz papel de zagueiro, né? Então, pelo que foi mostrando até agora, faz muito mais sentido o confronto Izag e Locke, se vocês forem ver por essa perspectiva, do que o confronto Izag e Hugo. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que o Sai vai tentar parar o Locke e o Izag vai tentar parar o Hugo, mas é uma análise futura, vamos deixar para o futuro, mas eu acho que o Sai vai entrar justamente para equilibrar esse Japão, porque eu acho que do jeito que está, o Japão não tem chance de ganhar da França. E aí o jogo vai valendo mesmo, vai ser contra a Inglaterra, porque eu acho que eles vão tomar uma massa nesse jogo aqui. Eu acho que não vai ter chance aqui. E isso serve até aquela introdução do capítulo passado, do 229, que o Isaac está com medo de falhar. Eu acho que isso vai de encontro com o que o autor já quis passar, entendeu? O autor já meio que preparou a gente para esse deslize do Japão, pelo que eu entendi, entendeu? Já mostra o Isaac nervoso. E aí o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Isaac não vai cumprir as expectativas geradas nele nesse jogo. E aí que vai entrar que o Isaac tava tremendo de nervoso, de ansiedade e tal, por ser o jogador principal. A galera gera uma expectativa grande, quando ele não corresponde, o que acontece? A galera começa a questionar, será que o Isaac é tudo isso mesmo? O Isaac ainda não viveu isso dentro de bloco. O Isaac sempre superou os desafios. Quando ele não conseguir superar, como é que o Isaac vai reagir a isso? Entendeu? Eu vi muita gente teorizando que o Isaac vai ter que começar tudo do zero se ele quiser ganhar do Hugo, mas eu não acho que vai acontecer nesse jogo, viu? Eu acho que pode acontecer contra a Inglaterra, porque eu acho que aí o Isaac não vai decepcionar duas vezes, mas eu acho que tudo tende ao Japão sofrer uma goleada do PSG, ou do PSG não, da França, e o Isaac meio que ser a decepção da partida, entendeu? Pode ser que eu esteja enganado, mas eu vou muito por esse lado. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos e ficamos por aqui. Valeu! Deixa nos comentários aí também o que vocês achou do capítulo e o que vocês esperam dessa partida.